Boa noite a todas, a todos e a todos que nos assistem agora. Vamos dar início ao segundo encontro do módulo 5 do curso de Formação Política da CSP Alagoas, da Escola de Formação Dandara e Zumbi dos Palmares. Hoje vamos discutir o tema o Complexo Industrial Financeiro Militar, com os professores Arthur Bispo, da UFAL, e atua na pós-graduação do Serviço Social, e o professor José Menezes, também da UFAL, só que da UFAL Sertão, mas também atua na pós-graduação do Serviço Social. Nós vamos começar com o professor José Menezes, os dois vão ter de 25 a 30 minutos de fala, em seguida nós passamos para o professor Arthur e logo após vamos aos debates. Então, o tema de hoje é fundamental, né, para a apreensão da conjuntura global atual, um tema bastante pertinente e eu creio que a live de hoje será bastante proveitosa para todos nós. Então, vamos passar a palavra, sem mais delongas, ao professor José Menezes. Como é que eu faço para colocar mesmo a apresentação? Eu tenho que fazer isso, isso aqui, é isso, né? Isso. Está aparecendo? Já está em tela. Bom, em primeiro lugar, eu queria agradecer ao convite da CSP, a participação de Arthur, e colocar que realmente essa é uma questão extremamente complexa, porque as guerras não ocorrem por acidente, né? Acho que, se não me engano, foi Bukharin que dizia que quando o impasse comercial se estabelecia e o limite diplomático se estabelecia, o som dos canhões dava o início. Então, o que a gente pode colocar é exatamente que este é um processo próprio do capitalismo, seja na sua fase colonial e especialmente na sua fase monopolista, mas eu diria que eu vou usar algumas charges e vou procurar mostrar a conexão desse complexo e da corrida armamentista e das guerras com o que o capital, e até mesmo antes do capital, até mesmo no manifesto do Partido Comunista, já havia sido colocado a necessidade do mercado mundial como fundamental para o capitalismo. Então, essa imagem aqui, ela é exatamente parte do processo de ocupação, de colonização da América, da África, em todos os cantos. Ou seja, mesmo em momentos anteriores, cada estado já tinha o seu aparato militar e era ele, de certa forma, que assegurava todo esse processo. A imagem aqui vai mostrar como que os índios estão sendo dizimados. Aqui, já que nós estamos falando da principal nação imperialista e da nação que tem uma grande parte do seu orçamento, mais da metade, destinado às armas, antes de todo esse processo, o que nós tínhamos aqui eram nações indígenas. E essas nações indígenas foram dizimadas, e parte disso se deve a que os Estados Unidos tiveram, na disputa do território interno, que não lhe pertencia, mas que pertencia a nações indígenas, o armamento. Ou seja, o exército americano não tem papel somente agora ou depois da sua chegada, no momento de hegemonia. Não, o que nós temos é que, no primeiro momento, o que nós tínhamos é que todas essas nações indígenas foram dizimadas. E, se nós queremos entender por que os Estados Unidos têm um território tão grande, a corrida armamentista foi fundamental, não só para dizimar as nações indígenas, mas também para fazer guerra contra o México e outros países e que permitiram o seu território. Então, este exemplo desse país é peculiar, porque hoje é justamente o país que tem o complexo industrial militar mais importante. Então, essa imagem é muito importante porque ela vai mostrar que não é de agora.
O essencial que eu pretendo colocar aqui é que, quando se trata do modo de produção capitalista, Marx havia colocado muito bem no Capital, você tem um processo de extração de mais-valia. E esse processo de extração de mais-valia, inicialmente, ele vai ocorrer dentro dos países que inicialmente se tornaram industriais. Em seguida, esses países conquistam seus territórios, seus mercados nacionais, formam grandes grupos monopolistas, e esses grupos começam a disputar o mercado mundial, e a mais-valia passa a ser também extraída fora. É claro que todo esse processo de extração da mais-valia, o trabalho escravo e todo o processo de saque que aconteceu nos vários continentes era parte do financiamento da própria Revolução Industrial. Então, essa vai ser a imagem que eu vou procurar mostrar, como que os países centrais, ou os países imperialistas, transformaram o globo num espaço de extração de mais-valia. Por que essas empresas para lá foram? E o que elas exigem dos Estados nacionais que hospedam elas? Ou seja, esta expansão dos grandes grupos, como Lenin falava, levou à disputa do mundo pelas grandes corporações, que levou também à disputa do mundo pelas nações. É claro que tudo isso bancado com o fundo público. Então, essas imagens aqui é exatamente para colocar a ideia fundamental. Eu comecei a reforçar esse tema na minha tese. Eu estava fazendo um capítulo sobre a economia dos Estados Unidos, eu estava estudando o impacto do Plano Real e da política imperialista na América Latina, e quando a segunda torre foi atingida, eu fui ver a televisão, e ali eu escrevi um artigo imediato que era atentado ao Estado terrorista. E desde então eu comecei a investigar mais, e aí eu procurei bastante bibliografia sobre o tema, já que eu estava fechando a discussão sobre imperialismo. Então, nesse processo, isso aqui é parte de um artigo final da minha tese, em que eu vou fazer o resgate dos principais teóricos que trataram do tema imperialismo, e Grossman, em particular, citado por Rodowsky, aponta a diferença de composição orgânica dos capitais no comércio internacional como motivo para a exploração das nações subdesenvolvidas pelas nações industrializadas. Assim tem lugar no mercado mundial, no interior da esfera de circulação, transferência de mais-valia produzida no país menos desenvolvido para o país mais desenvolvido. Com isso, os ganhos obtidos pelos países industrializados no mercado mundial servem para concessões salariais aos trabalhadores das nações desenvolvidas. Ou seja, alguns ganhos que foram chamados de estado de bem-estar social, em parte se deve à extensão das multinacionais americanas e europeias, que vão começar a extrair mais-valia em outras partes, e esta mais-valia extraída, ela passa a ser também repassada para essas economias, e isso, de certa forma, melhorou um pouco as condições salariais. Essa discussão sobre complexo industrial militar e corrida armamentista, quem melhor talvez tenha tratado isso, melhor não, são vários, na verdade, mas Bucari, em particular, no livro O Imperialismo e a Economia Mundial, ele foi com profundidade nisso. Então, procurando identificar a causa dos choques entre os Estados nacionais, Bucari afirmou que a luta dos Estados nacionais, que nada mais é do que uma luta entre grupos da mesma ordem da burguesia, é que ela não caiu do céu. Tal choque é condicionado pelo meio particular em que vivem e se desenvolvem os organismos econômicos nacionais, da mesma forma pela qual toda empresa individual é parte integrante de uma economia nacional. Cada uma dessas economias nacionais integra no sistema de economia mundial. E olha, nós podemos ver agora no conflito que ocorre na Ucrânia, que várias empresas, eu, por exemplo, acabo de suspender o meu cartão da Visa, porque várias empresas estão tendo um prejuízo muito grande por ter saído da Rússia. Então, elas têm, quando se desloca para outros estados nacionais, elas têm interesses, elas têm uma dependência muito maior do seu país de origem. Então, o que essas empresas estão perdendo é um valor muito grande. Mas, no entanto, elas agem dentro de um interesse nacional, dentro de um projeto nacional, no caso, um projeto imperialista. Por essa razão, é necessário encarar a luta dos corpos
eu já falei isso aqui. Desse modo, o problema do imperialismo, que essa é a questão fundamental. O imperialismo, ele dá uma nova dimensão para os conflitos. De sua definição, de seu futuro, converte-se em apreciar as tendências evolutivas da economia mundial e das prováveis modificações da sua estrutura interna. Agora, Rosa Luxemburgo, essa também é muito profunda nisso. Ela vai analisar exatamente como que esse processo vai levar à submissão dos estados subdesenvolvidos. E ela vai dizer exatamente o seguinte: o fundamental da política imperialista é sua raiz econômica, sendo que o imperialismo seria um método histórico de prolongar a existência do capital, ou a fase da concorrência internacional. Nesse processo, era fundamental o surgimento de novos estados, onde os empréstimos externos eram fundamentais para financiar não só a guerra, como também as atividades de reconstrução. Com isso, os estados novos já nasciam dependentes política e economicamente dos estados imperialistas. A guerra é o método habitual pelo qual o novo estado capitalista se liberta da tutela do antigo e assume uma nova. O caso da Venezuela, quando ela conseguiu quando ela conseguiu a sua independência, quando ela fez o conflito para garantir sua independência, ela fez empréstimos junto à Inglaterra. Então, o que Rosa está colocando é uma coisa extremamente atual, porque os estados nacionais os imperialistas, eles vão ter, no financiamento das guerras, um meio para manter-se no futuro poder. E aí ela vai dizer algo bem mais interessante, que é exatamente isso. Ao analisar o militarismo como domínio da acumulação de capital, concluiu que esse desempenha na história do capital uma função bem determinada. Ele acompanha os passos da acumulação em todas as fases históricas. No período da acumulação primitiva, desempenhou papel decisivo na conquista do Novo Mundo, dos novos países fornecedores de especiarias da Índia. Desempenhou também, mais tarde, na conquista da sociedade primitiva e na apropriação dos seus meios de produção, na imposição violenta do comércio aos países cuja estrutura social constituía um obstáculo à economia. Veja o caso da Guerra da Tríplice Aliança. O Brasil, Uruguai e a Argentina tomaram dinheiro emprestado junto à Inglaterra para destruir um concorrente da Inglaterra. Na imposição violenta mercantil, na politização forçada dos nativos e na instituição do trabalho assalariado nas colônias, na formação e extensão das áreas de influência do capital, na imposição de concessões de ferrovias a países atrasados, na execução das dívidas resultantes dos empréstimos, e ela dizia claramente, no caso do Egito, naquela época não existia Banco Mundial e não tinha FMI. Eles colocavam a sua armada, invadia, tomava conta de tudo, privatizava e colocava um novo governo. Agora tem formas mais sofisticadas. O Banco Mundial e o FMI fazem isso de forma bastante encoberta. E aí, Lauro Campos também tem uma... Eu sempre gosto de lembrá-lo, porque ele escreveu A Crise da Ideologia Keynesiana, mas ele escreveu também A Crise Completa. E aí ele vai falar exatamente o seguinte: nas disputas entre as grandes potências, a corrida armamentista passou a determinar os rumos do capital, de parte do capital do Ocidente capitalista. Durante e após a Segunda Guerra, a expansão dos gastos militares, eu vou apresentar daqui a pouco os dados, especialmente nos Estados Unidos, redirecionou o excedente do Departamento 1 e do Departamento 2 para a demanda estatal. Eu fiz esse estudo num capítulo da tese, e os Estados Unidos cresceram de 39 a 45, 105%, sendo que metade da economia americana era estatal, e o resto era empresas que estavam quebradas por causa da Grande Depressão, mas que foram salvas pelos Estados Unidos. A partir da Segunda Guerra, com a efetivação do Departamento 3, produtor de não mercadorias, eu acho esse conceito muito, muito interessante, porque o excedente do Departamento 1, que gera meios de produção, e o Departamento 2, que produz bem de consumo, foi desviado para o Departamento 3, que produz meio de destruição. Agora, por exemplo, o Biden liberou não sei quantos bilhões para a Ucrânia, mas só que quem é que vai ganhar com esse dinheiro? Quem vai ganhar é o complexo industrial militar, porque é ele que ele repassa o dinheiro para a Ucrânia e a Ucrânia compra das suas fábricas. Então, o que nós estamos vendo aí? O fundo público é utilizado descaradamente, e esse mesmo país diz que não tem dinheiro para a saúde, diz que não tem dinheiro para a educação, privatizou todo, sempre teve na sua função de Estado, sempre privatizou tudo, mas, no entanto, ele gasta esse volume de dólares quando
você não pode sequer ir numa UPA, imagina você ir numa UPA nos Estados Unidos. Então, onde se concentra o trabalho improdutivo, isso também é muito importante. O trabalho improdutivo, só que tem uma coisa, esses complexos industrial militar, mesmo ele estando voltado para destruição e trabalho improdutivo, ele também é fonte de muita inovação tecnológica. Se nós formos ver, o computador surgiu exatamente numa demanda militar inglesa e americana. A internet surgiu numa demanda americana para que pudesse juntar as 5 bases de lançamento de arma nuclear. Eles contrataram, o Pentágono contratou, e aí surgiu a base da internet. Se nós formos ver, esse departamento, mesmo sendo improdutivo, ele é também uma fonte de inovação, porque em seguida isso se transforma em bens comerciais. E aí hoje, a chamada Teflon e tudo isso que a gente está consumindo hoje normalmente, isso foi demanda militar. Nesse departamento bancado pelos gastos estatais, o desenvolvimento tecnológico teve grande impulso, refletindo nos demais departamentos. De onde vem a necessidade do ímpeto imperialista? A necessidade do mercado externo que impulsiona o ímpeto imperialista depende de vários fatores, e não exclusivamente da busca de maior lucro, da impossibilidade da obtenção da totalidade das matérias-primas necessárias à produção. Hoje, o Brasil se transforma numa grande fazenda mundial. Nós estamos exportando bens fundamentais, que são matérias-primas para criar gado, ou sei lá o que mais, e aí a população deixa de ter comida da magnitude da mais-valia realizada e não reinvestida. Esse é o grande problema. Ou seja, o problema da mais-valia não é apenas ser extraída, ela tem que ser realizada e ela tem que ser reinvestida. E quando a taxa de lucro cai dentro das economias nacionais, eles buscam outros espaços, da necessidade de obtenção do superlucro no mercado externo devido à maior diferenciação de composição orgânica no mercado mundial, da necessidade do deslocamento das indústrias já defasadas. Lauro Campos fez um estudo profundo, chamando isso de transplante, da necessidade de deslocar o excedente monetário surgido de políticas monetárias expansionistas, ou seja, o Plano Real foi uma forma de absorver o excedente monetário parasitário, rentista, dos países centrais, da necessidade de deslocar excedente monetário, e nessa função é fundamental a existência das barreiras protetoras dentro das economias imperialistas e da abertura comercial, ou seja, o Plano Real, ele abriu a economia para todo mundo. E quem ganhou com isso foram olha só, isso aqui é exatamente o Pentágono. Isso aqui é responsável atualmente por 850 bilhões de dólares. Multiplicando isso por 5, isso é mais do que o orçamento brasileiro. O Pentágono americano é o maior comprador dos Estados Unidos. É o maior comprador de serviço e é o maior, como é que eu diria assim, é o que está por trás da estrutura de poder. E é ele responsável pela política imperialista que leva à queda de vários governos. Olha só, isso aqui são as empresas que estão por trás. Boeing, Northrop Grumman, Airbus, General Dynamics, IBM, General Motors. A General Motors e a Ford, elas tiveram na Primeira e na Segunda Guerra o seu grande momento de expansão. Porque quando começa a guerra, você redefine a produção para a demanda civil, que está em queda, para a demanda pública. Olha, Siemens, todas essas empresas aqui, elas fazem... Olha, General Electric. General Electric é a empresa que mais compra título da dívida no mundo, é a empresa que mais especula na bolsa, mas, no entanto, é a empresa que faz a turbina, é a empresa que faz a geladeira. Ou seja, aqui nós temos por trás do complexo industrial militar as empresas que também atuam em vários outros setores. Elas não são apenas produtoras de geladeira. Elas produzem infinitas coisas. E aqui a questão toda é que aqui é demanda estatal. Aqui é um gasto público que não tem nada a ver com função social. Aqui nós temos as bases militares nos Estados Unidos. São aproximadamente 252 bases militares. Ou seja, é uma situação na qual praticamente o mundo inteiro você tem como intervir a qualquer momento que for. Isso aqui eu já de certa forma, eu já falei. E aqui tem uma coisa, o complexo industrial militar não é apenas tudo aquilo que eu falei. Ele também é base do processo de exportação. Veja aqui, países com maior porcentagem de exportação mundial de armamento. Estados Unidos, 38%, Rússia, 18%, França, 10%,
China 4,6. Veja que a China ainda não é uma potência no sentido de exportação de armas. Se bem que a arma que ela utiliza também é uma arma, a competitividade, é a arma financeira também. A Itália 3,1, Reino Unido 2,9, Coreia do Sul 2,8, Espanha 2,5. Ou seja, a arma é também parte da pauta de exportação e que leva, de certa forma, a conquista de determinados mercados. E aí é que está. Aqui eu tenho, esse gráfico que eu usei também na minha tese, aqui você tem a dívida pública dos Estados Unidos e você vai ter os principais momentos de conflitos. Por exemplo, Guerra da Secessão, Primeira Guerra, Segunda Guerra Mundial, e aí o período mais atual. O que nós temos aqui é que esta corrida armamentista ela vai desenfrear uma nova modalidade de motor do endividamento público. Na minha tese eu trabalhei bastante isso, com bastante dados. Somente durante a Guerra Fria, os Estados Unidos gastaram 15 trilhões de dólares durante a Guerra Fria. Então isso aí foi um dos elementos fundamentais para o chamado estado de bem-estar social. Foi nessa fase em que a humanidade, a partir dos anos 60, desenvolveu a capacidade de 34 vezes destruir a humanidade. 34. Mas não se preocupe, o Obama ele baixou agora para 17. Ele fez um acordo e agora só pode destruir 17 vezes, sendo que uma só já seria suficiente. Então isso aqui é muito importante, porque nós vamos ver que a corrida, os gastos militares, a demanda estatal, ela é um elemento novo de endividamento, mas não um endividamento que tenha qualquer benefício social. Beneficia os grandes grupos que estão conquistando o mercado mundial. Esse aqui vai mostrar como que, durante o estado de bem-estar, o que nós tivemos? A partir de 30, os gastos aumentaram. Mas os gastos aumentaram inicialmente com saúde, com educação, com alguns direitos. Só que, a partir dos anos 70, aí você tem o quê? Os gastos militares, em particular a Guerra do Vietnã, e esses gastos militares passam a ser determinantes também nos gastos financeiros. Mais à frente eu vou mostrar isso. Então aqui, olha só, nós temos a evolução dos gastos militares de 1950 a 2008. Olha que absurdo. 1950, está aqui, aqui eu não posso, 50, está aqui. Olha, percebam só como os gastos mundiais crescem assustadoramente. E 86 foi exatamente o momento de maior crescimento. 82 foi quando os Estados Unidos lançou o keynesianismo bélico. Keynesianismo bélico, Maria da Costa Tavares tratou bem desse tema. Olha só, e aí é que está. A grande vantagem dos Estados Unidos terem um gasto tão grande com arma, e é claro que a sua hegemonia não é feita somente com arma, a sua hegemonia é feita com todos os instrumentos que ele dispõe. Aí vocês vão ver exatamente o seguinte, a dívida, isso aqui é quando a dívida pública americana era de 14 trilhões. Hoje é de 20 trilhões. Aqui dá para ver exatamente quem são os países que compram título do Tesouro dos Estados Unidos. Esta dominação militar, e em todos os sentidos, ela permite que os Estados Unidos possam rolar sua dívida com 1% ao ano, ou até menos. Então, todos os países, para manter suas reservas, compram título da dívida americana. Por quê? Porque os Estados Unidos têm essa dominação mundial. E aqui é uma coisa estarrecedora. Aqui é o orçamento dos Estados Unidos de 2009. O azul é o quê? Gastos militares. Se você soma, gastos militares é quase metade do orçamento. Se você soma gastos militares com dívida pública, e parte da dívida pública é derivada dos gastos militares, você tem mais da metade do orçamento destinado a arma de um lado e juros e serviço da dívida do outro. Então, isso aqui é muito grave, por quê? Porque é um país que diz que não tem dinheiro para fazer saúde pública, educação pública, nada é público. Então, os contribuintes que pagam impostos, eles acabam tendo que pagar todos os serviços necessários. Enquanto isso, esse Estado gasta, como eu falei, em dados atuais, 850 bilhões. Deixa eu ver aqui. 850 bilhões vezes 5. 4,2 trilhões de reais. É quase, acho que é mais do que o orçamento brasileiro. É só com arma, para manter
252 bases pelo mundo e tem uma capacidade de destruir o planeta na hora que desejar. Aqui é para mostrar exatamente aquela ideia inicial. Com o deslocamento das empresas para fora dos países, esses países se sentem como imperialistas no sentido de manter esse processo de extração de mais-valia. Não é só através da própria extração direta, mas também através do título da dívida pública, porque parte do fundo público deriva do trabalho necessário e do trabalho excedente. Então, aqui nós vamos ver como que a renda vinda de fora, ela complementa a riqueza nacional. Isso aqui eu já falei, de certa forma. E agora, este é outro aspecto que eu quero lembrar, que ao mesmo tempo, esse Estado que gastou tanto para manter tantas bases militares, para manter um volume de como é que chama aqueles que se aposentam depois da guerra? De veteranos. Hoje, grande parte dos veteranos eles continuam a receber uma pensão. Mas aqui tem um detalhe muito importante. As prisões nos Estados Unidos, a partir de 80, quando começa o neoliberalismo, o encarceramento foi gigantesco. Então, para a população que não tem política pública, cárcere. E para os grandes grupos monopolistas, a usar o Banco Mundial, o FMI e o próprio Fundo Público para financiar a guerra. Mas eu diria que essas armas que nós estamos falando aqui tem uma arma muito mais, tão quanto perigosa, que é a arma financeira. Veja, ontem a taxa básica nos Estados Unidos subiu, acho que vai estar chegando a quase 1%, é a previsão. E isso vai levar que todos os países tenham que levar também sua taxa básica. Ou seja, esta taxa básica, essa arma foi usada em 1980. E este juro que saiu de 5 para 20, ele comprometeu as finanças de Alagoas, ele comprometeu as finanças da América Latina e comprometeu os países do leste europeu que também tinham empréstimos junto ao Euromercado de Moedas. Então, a arma financeira foi algo que acelerou a crise dos estados burocratas, do chamado socialismo real. Aqui é mais aquilo que eu tinha falado, da renda vinda do exterior. Aliás, que nós remetemos para fora. É o mesmo argumento, aqui são as bases militares, e aí, deixa eu encerrar. Então, como é que eu faço para encerrar? Deve ser fechar aqui, né? Ah, tá. Eu não tenho ideia do tempo. Então, tô acabando? Ainda tem um tempinho. Então, vamos lá. Então, qual é a questão que eu diria mais decisiva? Eu fiz esse estudo agora durante a pandemia e, inclusive, publiquei um artigo sobre isso. Eu peguei quais foram os países do antigo estado de bem-estar social que mais tiveram Covid. E o curioso é que esses países que vivenciaram o estado de bem-estar, eles também são os países que mais os gastam com armas. Eu era para ter pego esse gráfico. E o que aconteceu foi bem interessante. É que os Estados Unidos têm um dos porta-aviões, ele tem um porta-avião, que é o Ronald Reagan, que é o top. E, no entanto, quando entrou o Covid, esse porta-aviões teve que ser paralisado. A França, a mesma coisa. Então, o que aconteceu? Eles se prepararam para fazer a guerra contra qualquer um. Mas, no entanto, eles desmontaram qualquer possibilidade de combater até mesmo o vírus. E eu fui fazer a comparação dos valores. E os valores são assustadores, porque se fosse para combater efetivamente o Covid, teria recurso. Mas, no entanto, o que eles gastaram? Gastaram com armas. Quem é que ganha efetivamente com isto? Aquilo que eu já havia falado. Todas as empresas que estão conectadas com o complexo industrial militar, que não simplesmente são empresas industriais. Elas são banqueiros. A General Electric é uma das maiores empresas financeiras do mundo. Então, o que nós temos? O que nós temos é que o complexo industrial militar, ele acabou construindo essa capacidade agora de destruir o planeta 17 vezes, e os estados nacionais se comprometeram a bancar isto.
E esses mesmos estados nacionais negam às suas populações, e aí eu estou falando dos países desenvolvidos, as coisas mais básicas. Porque, ao mesmo tempo, o que nós tivemos? Tivemos a privatização da água, a privatização da energia, a privatização em todos os países da Europa, nós tivemos foi as privatizações. Então, é muito importante que esse tema seja colocado, porque isso vai mostrar que você tem dentro do Estado, e aí não vamos separar, porque a única coisa, eu tinha um gráfico que era a comparação entre o orçamento dos Estados Unidos e os gastos militares e demais, mas também isso não é relevante. Então, eu vou encerrar exatamente colocando a importância de, para entender o surgimento do complexo industrial militar, é necessário que a gente compreenda as contradições próprias do capitalismo. Porque as contradições próprias do capitalismo vão exigir que a economia mundial seja conquistada. E dentro disso é necessário se conquistar os estados nacionais. E o que nós temos hoje, de certa forma, é mais ou menos essa máquina de conquista mundial que não passa apenas pelo gasto militar. Gasta, porque essas mesmas empresas do complexo industrial militar, elas precisam fabricar o inimigo. Sem o inimigo, elas não têm condição de manter a justificativa dos gastos. E o curioso, na minha tese eu fiz isso, eu fui pegar Materlar, que é um canadense, e ele foi mostrar exatamente as conexões entre as grandes redes de comunicação, entre as grandes editoras, as grandes redes de TV, e quem comanda esta mídia toda é exatamente quem? O complexo industrial militar, que não é apenas complexo industrial militar. A General Electric é a empresa que mais compra e vende título da dívida de vários países. Ou seja, são empresas que estão por trás de todo o processo que nós vivenciamos de dominação financeira, de sacrifício das políticas sociais. Então, olha, é um tema que eu recomendo que aprofundemos, porque ele vai revelar exatamente o que está por trás do processo de usar o fundo público. No caso dos Estados Unidos, a população paga imposto, esse dinheiro vai ser usado para financiar os gastos militares, o financiamento dos gastos militares vai ajudar as grandes corporações americanas que atuam fora, vai manter a sua disputa permanente da forma artificial do dólar se manter. Então, é muito importante isso, porque isso vai mostrar exatamente com clareza a dimensão até então não vista do caráter de classe do Estado. Porque ele faz tudo isso com fundo público e, ao mesmo tempo, ele diz, não temos dinheiro para a saúde, não temos dinheiro para a educação. Olha, vamos trazer a mão invisível para atuar no Estado, porque o Estado é ineficiente. Peraí, o Estado é ineficiente, mas ele é capaz de bancar um complexo industrial militar que a vitamina, que adiciona, que permite a esse complexo ser o grande gestor, ser o grande momento de geração de tecnologias que vão facilitar o quê? A microeletrônica, tudo isso, todos esses fatores levaram ao toyotismo. Tudo isso possibilitou uma nova forma de controle patronal. As inovações técnicas são, grande parte, reaproveitadas e servem na reestruturação produtiva. Então, eu vou encerrar por aqui, porque é um tema que me empolga bastante, porque ele vai exatamente na natureza dos conflitos. E ele vai mostrar exatamente que por trás do Estado tem a mão visível das grandes corporações. Olha, eu me empolguei aí, desculpa. É um tema empolgante mesmo, instigante. E o professor conseguiu pôr a nu, né, desnudar a essência, né, do que está proposto como tema da live de hoje, essa relação entre o complexo industrial, financeiro, militar. Vamos passar agora a palavra ao professor Arthur, e depois a gente volta, né, nós três voltamos à tela para o debate. À vontade, professor. Seu som está desativado. Boa noite, Mônica. Boa noite, professor Menezes. É uma satisfação, né, estar participando desta live sobre esses três complexos, né, o industrial, o militar e o financeiro, e dizer que nós só podemos entender, né, cada um destes complexos da realidade se a gente entende a realidade, como diz o Marx, né,
o Mésaros e o Lukács como uma totalidade social forjada em contradições, né? Que a totalidade é formada por uma série de complexos que tem a sua base fundamental no trabalho como categoria fundante do mundo dos homens, mas em que pese o trabalho concreto ser a categoria fundamental, né, para a gente entender o gênero humano, né, o mundo dos homens, ele não explica cada complexo na sua particularidade, né? Ele não vai explicar a totalidade social, entendendo que a totalidade social não é vamos dizer assim, não é um conjunto fechado, não é um sistema fechado, como pensava Hegel, né, fechado, estático, né, mas que está em processo constante, né, que está em movimento. Por isso que o Marx fala, né, escreve uma obra chamada O Capital e diz, né, fala de processo de produção, depois processo de circulação, né? O capital, né, tem o lugar o lugar da formação do valor e depois tem o lugar da realização do valor, e que esses elementos estão articulados, né? A produção, a distribuição e o consumo estão articulados, né? Eles não existem separadamente. E o capital industrial, enquanto um capital que vem depois do capital mercantil, né, ele não existe sem um capital mercantil, né? E nós lembramos que o capital mercantil, quando Marx falava do capital mercantil, ele dizia como, na época do capital mercantil, né, a violência se constituía como uma potência econômica. Então, é bom lembrar como o capital, né, como a economia, muitas das vezes precisa, né, aquilo que o Mésaros vai dizer, né, vai precisar dos elementos extraeconômicos, dos elementos das saídas, né, assim, utilizar determinados escapes, buscar tem as válvulas de escape, saídas externas, para resolver a sua crise, né? O Marx falou muito da crise, das crises cíclicas, das crises resultantes do processo, né, da relação entre a composição orgânica do capital, na relação capital constante e capital variável, como há uma diminuição em termos proporcionais do capital variável em detrimento do capital constante. Capital variável, capital que varia, né, o trabalho, relacionado ao trabalho. Falou, então, da tendência da queda da taxa de lucro. E falou também da crise que emerge da superprodução. Então, é interessante observar que o capital, né, com o capital, chegamos, com o modo de produção capitalista, a humanidade chegou a um período histórico de desenvolvimento das suas forças produtivas e das suas relações de produção, que poderia, então, finalmente, superar o reino da escassez e estabelecer o reino da abundância, né? O desenvolvimento tecnológico, a presença da ciência, né, ajudando no desenvolvimento das forças produtivas, no controle da natureza, no afastamento das barreiras naturais, poderia, então, né, inaugurar um novo período da história. Mas isso não aconteceu, porque a riqueza produzida, né, resultante do trabalho de massa, ela é acumulada privadamente, né, ela não é socializada, né? E o próprio capital industrial, né, que transcende, né, que é mais complexo que o capital mercantil, pois representa a subsunção, né, a superação da subsunção formal pela subsunção real, né? O Marx vai mostrar, já na manufatura, como o capitalista se constitui como uma espécie de general no que diz respeito ao controle da força de trabalho, né? Ao controle da força de trabalho. Vai ser fundamental, então, né, constituir mecanismos cada vez mais poderosos, né, de controle da força de trabalho. E a divisão social do trabalho, posta em curso no interior do sistema do capital, colabora com isso e, de um certo modo, de uma certa forma, mimetiza, reproduz, né, toda uma hierarquia que existe, né, dentro de um exército, dentro das Forças Armadas, né? O Marx salienta esse aspecto. Mas interessante observar, né, que o capital financeiro, que já é muito, vamos dizer assim, que é um salto, né, sobre o capital industrial, porque dentro dele encontramos as formas pretéritas de manifestação do capital, o capital mercantil, o capital
e o capital industrial, né, em que esse capital, agora, né, nas mãos dos bancos, né, o sistema financeiro vai controlar a indústria, né, porque controla agora a saúde, né, controla o movimento interno, né, da produção, e pode, então, né, se fazer presente nos setores em que há uma captura maior, né, da mais-valia dos trabalhadores. Essa forma de capital, nós vamos observar que vai representar uma nova, ou um ciclo, né, o fechamento do ciclo da mundialização do capital, do final do século XIX para cá, ele não vai deixar de recorrer, né, ao expediente da força. Ele não vai deixar de recorrer ao expediente, né, ao elemento coercitivo, né, para deslocar as suas contradições, ou para se expandir, né, para expandir as suas taxas de acumulação, né, para se fazer, então, expansão e acumulação. Os dois elementos fundamentais, né, do capital. O capital é acumulação e expansão. Acumulação e expansão de mais trabalho, né, de trabalho excedente, da apropriação do mais trabalho. Pois bem, né, a Primeira e Segunda Guerra Mundial, as Primeira e Segundas Guerras Mundiais demonstraram a natureza desse capital financeiro, né, como ele está articulado, então, a este complexo que é extraeconômico, o complexo militar industrial, né? O Menezes falou, né, de como esse complexo, né, ele contribui muito no avanço, né, no controle da natureza, no avanço de determinados setores, né, determinados setores da produção, né? Nós temos invenções, descobertas geniais, né, que são aprofundadas, né? Como disse o Menezes, primeiro na guerra, o Marx diz isso também, né? Primeiro na guerra para depois na produção, né? Experimentos que são, antes de serem realizados na produção, são realizados primeiramente na guerra, né? O Marx mostrou isso, como isso aconteceu nas sociedades pré-capitalistas, em particular no exército romano, né? Na configuração do Estado mais militarizado que existiu na antiguidade. Pois bem, foi desta forma, foi através, né, de duas grandes guerras, né, que o capital conseguiu deslocar as suas contradições, né, e conseguiu superar aquilo que o Lenin chamava, né, de o capital entrava numa fase, né, de decomposição, de degeneração, né, por isso que a Rosa, né, salientava, né, que a humanidade tinha duas alternativas, né, que era o socialismo ou a barbárie, né. O capital, então, estava no processo de decomposição e o socialismo seria, então, a salvação da humanidade. E a Revolução Russa de 1917 acontece nesse bojo. E nós vamos observar que é através da Grande Guerra, né, que o capital vai conseguir deslocar a contradição. Não, né? Nós vamos ver isso na Alemanha nazista, né, que vai a política adotada para resolver suas contradições internas pela Alemanha nazista, pela Alemanha de Hitler, vai ser adotada também pelas economias capitalistas ocidentais, né? Vai ser a Grande Guerra e não a política do New Deal, né, que vai resolver as contradições, né, do capital diante da grande crise que aconteceu em 1929. Não foi a política, né, do New Deal que resolveu, né, as taxas de desemprego que existiam nos Estados Unidos na década de 30. E muito menos foi exatamente, vamos dizer assim, as políticas keynesianas por si só que resolveram, né, as denominadas políticas keynesianas, que resolveram as contradições do sistema do capital, mas foram as guerras. É em cima do complexo industrial militar, né, como diz Baran de Suez, que o capitalismo consegue implementar, né, a política, a social-democracia vai conseguir implementar o estado de bem-estar social, né? As taxas de desemprego estão associadas, a diminuição das taxas de desemprego estão associadas, né, ao complexo industrial militar, né? E aí tem pesquisas, e abundam pesquisas mostrando isso, né, como isso aconteceu na Europa, aconteceu nos Estados Unidos, na Alemanha, no Japão. Os grandes milagres econômicos estão articulados, né, ao complexo militar industrial, tanto o alemão, tanto o japonês, podemos dizer
O professor Arthur teve uma queda. Professor, se estiver me ouvindo, eu recomendo que saia e entre de novo. Quando o equipamento trava, a melhor solução é sair da sala e entrar de novo. Ok? Ok, voltamos, né? Voltamos. A internet. Pois bem, uma coisa, então, que o Mesaros vai salientar, né, que acontece da década de 70 para cá, em especial da década de 70 para cá, mas não só da década de 70, mas especialmente da década de 70 para cá, né, é que existe um processo de obliteração da distinção, né, o capital consegue desempenhar uma função primordial nesse processo de obliteração da distinção entre, né, consumo e destruição, né? O trabalho da Ediane, né, que está nos assistindo, né, trata exatamente sobre isso, né? É uma excelente dissertação, né, que mostra sobre a natureza desse complexo, o complexo militar industrial, né, e desse processo de obliteração, né, destacado por Mesaros, né, na sua obra, né, Para Além do Capital, né? É a relação que existe, né, como o capital consegue, então, e é esta a questão primordial, quando o Mesaros fala sobre a natureza destrutiva do capital. A natureza destrutiva do capital está articulado não só à obsolescência programada, né? Ou seja, que os produtos, as mercadorias já vêm ao mundo para perecer, né? Mostrando, né, esse caráter efêmero, né? A natureza efêmera, né, da produção capitalista, e como o capital precisa expandir-se cada vez mais, daí não pode produzir um carro para durar mais de que 5 anos, não pode produzir um celular para durar mais de que 2 anos, não pode produzir nada, né, que possa, determinadas coisas que possam durar, sei lá, né, mais de que um mês, às vezes nem um dia, né, porque o capital precisa expandir-se. Então, esse frenesi, né, esse delírio báquico, essa orgia em escala ampliada faz, então, uma das características desta natureza destrutiva do capital, e que está relacionada, então, à crise que o Mesaros fala, a crise estrutural, que é vamos dizer assim, de uma ruptura estabelecida entre a produção, né, entre a produção e o consumo. E o complexo industrial militar, ou militar industrial, serve exatamente para mostrar isso. Porque não existe mais, vamos dizer assim, há uma ruptura nessa relação, como há uma ruptura também na relação entre produção, valor de uso e valor de troca, em que a produção, agora, vamos dizer, aquela relação, até o Menezes falava, né, no capítulo 2, né, a relação entre os diferentes setores da economia, né, o setor da produção, o setor, determinados setores da produção, a articulação que existia, vamos dizer assim, entre a produção agrícola e a produção industrial, né, a produção, o consumo dos trabalhadores, o consumo de massa dos trabalhadores e a produção industrial ou a produção agrícola. Essa relação, vamos dizer, sofreu uma ruptura, na medida em que entra aí o complexo industrial militar, em que se tem agora, vamos dizer assim, uma necessidade, o Marx já falava sobre essa necessidade artificial, né, da produção de mercadorias, né, que as mercadorias vêm ao mundo e pouco importa que elas atendam necessidades da cabeça ou do estômago. O complexo industrial militar é exatamente uma necessidade artificial e está colado, vamos dizer assim, a essa natureza do capital financeiro que tem uma relação, né, o ser e o não ser do capital financeiro, que tem relação com a produção e que não tem relação com a produção, a natureza fictícia do capital, que é intensificada, a natureza abstrata do capital, que o Marx falava lá no capítulo 1º do Capital, que é intensificado na era do capital financeiro e da hipertrofia do capital financeiro, em que as finanças, em que a articulação das finanças com o complexo industrial militar cresce cada vez mais, e a relação entre produção que é orientada para um buraco sem fundo. Então, se produz para destruir. Imagina, o Estado, como disse o Menezes aí, dedica, os Estados Unidos, por exemplo, dedica mais de 700 bilhões, né,
A Rússia, mais de 70 bilhões, a China, 270 ou 260 bilhões de dólares anualmente para um buraco sem fundo, que não tem retorno. Então, energia da classe trabalhadora, força de massa, né? Recursos naturais, os mais distintos, né? Que são produzidos não para atender necessidades efetivas da humanidade, né? Então, esses recursos são dedicados a uma produção que se vamos dizer assim, uma produção que se autoconsome. Mas não é um consumo, vamos dizer assim, positivo, uma natureza destrutiva que está, vamos dizer assim, no círculo da produção, em que a matéria-prima se transforma. A destruição da matéria-prima significa sua metamorfose, sua transformação numa outra coisa. Agora, não. Aquela mercadoria vai completamente desaparecer. Imagina o Estado brasileiro, através da Polícia Militar, que dedica mensalmente, anualmente, né, recursos, mira muito mais que para a educação, que para a saúde, para a segurança pública, para comprar, né, armas, para comprar munição, para comprar bombas de gás lacrimogêneo, para jogar nas pessoas. Quer dizer, é algo que não alimenta ninguém, a não ser alimentar o sistema, claro. E é isso que importa, é alimentar o sistema do capital. A rotação desse sistema. Então, vamos dizer assim, a racionalidade, a finalidade última desta forma de produção é a autodestruição. Aquilo que o Walter Benjamin dizia, né, no final da sua obra, do seu texto, a obra de arte na era da reprodutibilidade técnica, né, ele termina falando na crítica ao futurismo de Marinetti, né, ao culto à tecnologia, ao culto à ciência, ao processo de fetichização, ao fetichismo da técnica e da ciência, né, esse culto. E ele termina dizendo, né, que a humanidade, né, se no passado foi aquelas arenas, né, aquela política dos pão e circo, né, feita por Roma, né, pão e circo para plebe, né, em que as pessoas ali assistiam à morte do outro, agora a humanidade assiste na TV a sua própria destruição, a sua autodestruição. Se regozija com a sua própria autodestruição. E os meios de comunicação, né, estão fartos, né, agora mostrar isso, né, mostrar isso. Agora, na guerra da Ucrânia, é diferente, né, porque eles se identificam, né, não é uma ocupação feita pelos Estados Unidos, então tenta-se, né, dar uma visão diferente aquilo, mas nas diferentes guerras, né, que aconteceram ao longo desse ciclo, que, vamos dizer assim, parecia que ia se encerrar com o fim da ex-União Soviética, com a queda do Muro de Berlim, né, o fim do mundo bipolarizado da Guerra Fria, parecia que íamos entrar no novo ciclo histórico, que os recursos, né, para o complexo militar industrial a partir da década de 90, iria, vamos dizer assim, desaparecer. Pelo contrário, o que aconteceu foi o seguinte: uma diminuição, né, dos recursos, uma diminuição do tamanho dos exércitos, né, das forças armadas, dos diferentes estados, né, vide, se a gente analisar o Brasil, de um lado, então, os recursos para, né, vamos dizer assim, aquelas forças armadas tradicionais, né, e algo que, vamos dizer assim, que vem com o neoliberalismo, né, aquilo que nós tivemos no processo de reestruturação produtiva, a flexibilização, a terceirização, e parará, né? Nós tivemos isso também, vamos observar isso, no quesito referente ao complexo industrial militar. O que aconteceu neste campo? Houve um processo também de terceirização da guerra. Houve um processo de privatização da guerra. Então, o que nós vamos assistir da década de 90 para cá não é que não tenha existido no passado exércitos mercenários. Existiram exércitos mercenários, né, constituídos pelos imperadores romanos, recorrente, né, foram isso, nas guerras das diferentes cidades italianas, nas diferentes guerras da Europa. Sempre existiram esses exércitos mercenários, evidentemente, no passado, né? Mas agora, esses exércitos mercenários, né, esse processo de privatização, ele se esparrama por todos os seus tentáculos, penetram nas diferentes camadas, né, a terceirização. Então, veja, a terceirização da Eletrobras,
ou melhor, a privatização da Eletrobras, a privatização da CEAL, a privatização da Casal, a privatização da CEMIG, a privatização, primeiro, foram os bancos, mas não só os bancos, né? A CSN, que foi a Vale do Rio Doce, né? Que foi privatizada por 3 ou alguma coisa assim, bilhões, que encaixa 3, e ainda o BNDES emprestou mais 3. Os caras compraram uma empresa e ainda saíram ganhando. E hoje, aliás, o ano passado, a empresa teve um faturamento de 121 bilhões, só o ano passado. A Petrobras, aí, com esses aumentos e aumentos e aumentos, teve o ano passado um faturamento privatizada, teve um faturamento de 106 bilhões. Então, veja, já passou dos 2 dígitos, agora já são 3. Enquanto o Bradesco, Itaú, Iparará e a Braskem, destruidora da cidade de Maceió, aí com 30 bilhões o lucro no ano passado, e deu lá algumas migalhas, né, para as desgraças e a destruição que propiciou em Maceió. A natureza destrutiva do capital, vejam vocês aí, nós estamos teto a teto com essa natureza destrutiva do capital. Frente a frente, ela está no nosso cotidiano, né? Na violência institucionalizada que perpassa a periferia das nossas cidades. A guerra que está lá, que perpassou, vamos dizer assim, a Iugoslávia, que perpassou Kosovo, que perpassa o povo palestino, a Síria, a Líbia. Todas essas guerras, é interessante agora, que nós vamos observar, as grandes guerras que acontecem, né, tem a presença desses exércitos mercenários, ou esses exércitos privatizados. Esteve presente na guerra, está presente na guerra de Angola, Serra Leoa, Somália, Kosovo, Colômbia, Caxemira, Libéria, República Democrática do Congo, o que mais? Né? A antiga Iugoslávia, a Etiópia, Haiti, Iraque, Afeganistão, Síria e a Ucrânia também. Quer dizer, os Estados Unidos não entram no conflito diretamente, a OTAN não entra no conflito diretamente, mas estão lá, não tenho nenhuma dúvida, os exércitos mercenários. Quando, né, o presidente dos Estados Unidos, né, o Obama, falou na retirada, e depois o outro, né, o Donald Trump, né, falou na retirada, que os soldados que estavam presentes no Iraque, no Afeganistão, deveriam voltar para casa. Para cada soldado daquele que foi retirado, se colocou, vamos dizer assim, 3, 4, 5, 6, 10, milhares e milhares, centenas de milhares, agora, de soldados que não são mais norte-americanos, mas que são de diferentes países, diferentes continentes. No Brasil mesmo, existem agências, né, contratando pessoas para irem à guerra da Ucrânia, para receber, né, em torno de R$10.000 por dia, né, para constituir o exército, né, de defesa da Ucrânia, né, forjado lá pelo atual presidente, né, da Ucrânia, né, o Volodymyr Zelensky. Né, é a Legião de Defesa Territorial da Ucrânia, uma organização, né, nazista, de um país em que as forças nazistas que lá existiram depois da Segunda Guerra Mundial não passaram pelo Tribunal de Nuremberg, permaneceram intactas. Esse processo de privatização da segurança, que a gente observa aqui no presídio que está lá em Craíbas, no presídio que está lá, né, em Manaus, e que teve toda aquela rebelião e aquelas chacinas, os diferentes presídios que existem nos Estados Unidos, a maior população carcerária do mundo, e que tem o maior número de crianças presas, e que prende crianças do mundo inteiro. Inclusive, na sua prisão de segurança máxima de Guantánamo, essas empresas privatizadas, não é empresa qualquer, não é empresa essa que cuida transporte de valores. É interessante que essas empresas que emergem, né, nesse lugar, né, parece um lugar de nascedor, as empresas de valores, como elas se esparramam. E elas são, vamos dizer assim, elas vão incorporando as pequenas empresas. As pequenas empresas de segurança que existiam nos estados foram incorporadas a uma grande empresa de segurança nacional. Essas empresas são também, né, chamamos são grupos paramilitares. São novas, vamos dizer assim, além das forças regulares, existem agora essas forças que não são nada regulares, mas que
e que atuam em nome de interesse de grandes corporações e que não precisam colocar o nome lá, é dos Estados Unidos, ou é da Alemanha, ou é da Espanha, ou seja lá que for, e que atua a serviço desses estados, que compram o serviço dessas empresas, né, de segurança, privadas, para fazerem assessoria das mais diversas. O Brasil que compra serviço de assessoria de Israel, para fazer o trabalho, né, de massacre, genocídio, mortandade, nas periferias, né, do Brasil, nas cidades, praticamente todas as cidades. E é interessante que houve denúncias feitas, inclusive, por PT, que o PT de Porto Alegre, que o PT de vários outros lugares compravam também esse serviço. Então, não é uma particularidade do governo Bolsonaro, ou do governo do Rio de Janeiro, ou do governo de direita, ou do PSDB, é também do PT, que comprou esses serviços para jogar bomba na cabeça dos trabalhadores. Então, empresas como a Blackwood, a DynCorp está envolvida, existem denúncias da DynCorp, uma empresa transnacional, tá, de mercenários, está envolvida com tráfico de órgãos, tráfico de mulheres, com prostituição, tráfico de crianças, o que vocês possam imaginar. Antes de construir um canal, antes de passar um vale, um oleoduto, eles estão a atuar naquelas comunidades, fazendo um serviço de devastação, de eliminação, de mortandade das comunidades indígenas, ribeirinhas, estão atuando. Você pensa que aquilo lá é algo espontâneo? Aquele conflito, um grileiro, sei lá o quê? Nada. São essas empresas transnacionais que fazem a miséria no Congo, que fazem a miséria na Palestina. São empresas transnacionais a serviço da Coca-Cola, a serviço da Braskem, a serviço de grandes empresas, da Monsanto, da DuPont, de tudo que vocês possam imaginar, da Chevron, da Ford, que estão a matar a classe trabalhadora e assassinar a classe trabalhadora, e tem legitimidade, esses caras, esses grupos mercenários, que está a crescer cada vez mais. E a classe trabalhadora precisa, então, se organizar, se reorganizar, e entender a complexidade. Para encerrar, né, não existe guerra nesse contexto, nenhuma guerra imperial. Todas as guerras imperialistas, a classe trabalhadora tem que dizer não a todas as guerras imperialistas. Nós estamos fora de todas as guerras imperialistas. Não estamos do lado nem do governo da Rússia, de Putin, que apoia também os nazistas na Rússia, para eliminar a classe trabalhadora, nem estamos do lado da OTAN e dos Estados Unidos, estamos do lado da classe trabalhadora em escala internacional, não só na Ucrânia, mas no mundo inteiro. E devemos dizer não à guerra, que é uma das atividades mais lucrativas que existem, que é a saída para a crise dos Estados Unidos e para a crise do capital. Não é só a crise dos Estados Unidos, é bom que se diga, mas é o grande esteio para resolver a crise dos Estados Unidos, já que os Estados Unidos não conseguem enfrentar a China de teto a teto, no campo da produção mesmo, de bens materiais, de bens que atendam a classe trabalhadora, que, por sua vez, a China só consegue fazer isso se desmantelar, desindustrializar grandes e grandes parques industriais no mundo inteiro. Mas isso não é da vontade do governo da China, isso é da vontade do capital, é o nosso inimigo. É o inimigo da classe trabalhadora? Nós temos que ter esta clareza para a gente saber contra quem nós estamos lutando. Essa é a questão. Então, claro, somos contra o fascista que está lá na Ucrânia, servindo os interesses da OTAN e dos Estados Unidos, aquele capacho que serve os interesses dos banqueiros, não só do seu país, mas de fora, mas também, não só contra Zelensky, contra o Putin, contra todos os governos que agem a favor, não só dos mercenários, mas que são mercenários também, porque vivem da expoliação e da exploração da classe trabalhadora. São expoliadores, são mercenários, são mecenas. O capital é o grande mecena, que vive do roubo, da pilhagem da classe trabalhadora e que não consegue enfrentar a classe trabalhadora a não ser desta forma, dos expedientes, os mais perversos, os mais sutis. Então, gente, para concluir, precisamos criar
os mecanismos para enfrentar o nosso inimigo. Precisamos sair do lugar defensivo e passarmos para a ofensiva. A fase da ofensiva de massa socialista. É isso. A nossa palavra é essa. Que a classe trabalhadora, como disse Marx, a emancipação da classe trabalhadora é tarefa da classe trabalhadora. Esta é a tarefa da classe trabalhadora. Se organizar e dizer, não só contra a guerra, como Lênin, como Rosa, como todos os revolucionários disseram no passado, nós também precisamos nos organizar. Não é só dizer não. Né? Porque não existe guerra mais revolucionária. O capital não faz mais nenhuma guerra revolucionária desde 1848, disse Marx. Marx já tinha dito lá. A burguesia entrou numa fase contra-revolucionária. Tudo que a burguesia faz é contra-revolucionário. Tudo que a burguesia faz. Não tem nada na burguesia que possa sair de bom. Só sai merda, esterco. Então, por isso que nós defendemos a verdade e não a manipulação da realidade. Queremos a verdade, porque a verdade é revolucionária e a verdade liberta. Esta é a nossa palavra. E viva a classe trabalhadora. E contra todas as formas de opressão. E a guerra é uma desgraça, não serve a classe trabalhadora. A classe trabalhadora é contra a guerra e a favor da revolução, isso sim. Porque não é guerra, é coisa muito diferente. É uma luta de classe. E as guerras não estão nesse contexto. As guerras são a disputa dos capitalistas, usando a classe trabalhadora como bucha de canhão. Porque quem vai para a guerra são os trabalhadores, especialmente os desempregados. É isso, Mônica, é isso. Muito bem. Vamos ao debate. Falas potentes, né? O professor Bispo aí também se empolgando, assim como foi com o professor Menezes, porque, de fato, é um tema que empolga, né? É um tema que faz a gente refletir sobre os rumos, né? Que perspectivas de futuro nós temos. E aí a gente entra nas questões, chegaram algumas questões aqui no chat, eu também tenho umas questões para os dois, mas vamos primeiro às questões que chegaram no chat. Então, o Rogério Café pergunta ao professor Menezes, na verdade, ele pede indicação de livros, né? Vou colocar aqui na tela, ele faz 2 solicitações, ele pede indicação de livros para entender melhor sobre o setor público improdutivo, quando se refere aos serviços públicos, então, se você teria indicações nesse sentido, e também ele complementa perguntando quais livros recomenda sobre emprego e sustentabilidade. Então, a gente pode combinar, né, que o professor Menezes repassa para nós esses livros, né, essas indicações, e a gente passa para vocês aqui nos comentários, ou também uma outra opção na descrição desse vídeo, né? Então, a gente pode colocar essas indicações. O professor Arthur também, se quiser indicar obras sobre o tema, repassa para nós e a gente coloca aqui na descrição do vídeo, tá? Uma outra coisa, uma outra questão que chegou, na verdade, para o professor Arthur, vou colocar aqui na tela, de Tatiana Lira, né? Ela questiona, a partir de tudo que foi exposto, né? Podemos dizer que estamos próximos de um possível apocalipse, muito mais que uma conquista revolucionária marxista, tendo em vista o projeto socialista? De fato, as perspectivas, né, não são boas. Socialismo à barbárie, cada dia mais atual. E aí a gente passa para essa, aliás, como no caso do professor Menezes foi apenas solicitação de indicação de livros, então já vou adiantar aqui uma questão que eu tenho para o professor Menezes, e aí eu passo a palavra para os dois, começando pelo professor Menezes na resposta, já que o Arthur foi o último a falar, para que ele tome uma água e descanse um pouco, né, da empolgação. Então, para o professor Menezes, né, a guerra tem sido um instrumento
né, de apropriação dos meios de produção, como você colocou na sua apresentação. Portanto, historicamente, a guerra tem sido funcional ao capital. E aí, qual o papel da ação revolucionária em caso de guerra, né? Então, que saídas, enquanto ação revolucionária, já que a gente aprendeu a partir da sua apresentação que a guerra tem sido funcional ao capital, então não interessa aos trabalhadores. Então, que perspectivas para além desse cenário de guerra? Acabar com o capitalismo, eu sei que mas até lá. Então, a gente passa para o professor Menezes, logo em seguida o professor Arthur, respondendo a questão da Tatiana. Olha, eu queria primeiro recomendar esse livro de Mário Pedrosa. Eu tô fazendo o resgate dos velhinhos que estão, de certa forma, marginalizados. E eu citei na minha tese, ele tem uma frase perfeita que é: a aproximação da guerra transformou o New Deal, sobretudo de natureza social interna, em um War Deal. O novo tratado do Estado americano com os capitais privados em favor da mobilização e da condução da guerra. Esse livro dele se junta com outro, que é a Opção Brasileira. E este Pedrosa, Lauro Campos, tem uma contribuição gigantesca e que nós, de certa forma, desconhecemos. Mas tem Rosa Luxemburgo, eu vou aproveitar para colocar, Rosa Luxemburgo, Imperialismo e Economia Mundial, do Bukharin, La Economia Política del Rentista, também de Bukharin, Lenin, Imperialismo, Fase Superior do Capitalismo, e não vamos esquecer de Robson, porque, na verdade, tudo isso tem a ver com o conceito de imperialismo. Robson, que não era... e ele ficou no limbo por causa disso, mas Robson foi o primeiro a escrever sobre imperialismo. Então, o tema central aqui é imperialismo. Tem Hilferd, mas eu diria que Lenin, Hilferd, Bukharin, Rosa, Trotsky também tem bastante contribuição. A Quarta Internacional, inclusive, bom, mas aí já é outro tema. Mas, Mônica, o que você colocou agora, eu vou pegar o exemplo da Primeira Guerra. A Primeira Guerra Mundial era o quê? Era uma guerra de disputa entre os grandes grupos imperialistas, para saber quem seria o dono dos mercados, quem determinaria o novo centro dinâmico, que até então era comandado pela Inglaterra, mas que já começava a se despontar. E durante esse processo, nós tivemos o quê? Nós tivemos um processo no qual a Rússia, que era aliada da Inglaterra e que tinha um monte de empréstimos externos, a Rússia colocou todo o fundo público para uma guerra de interesse imperialista. O que aconteceu efetivamente nesse processo? Aconteceu que o processo revolucionário, que já tinha começado em 1905, aonde já tinha se aprovado o Manifesto Financeiro, essa luta, ela vai pegar exatamente uma guerra imperialista, ou entre setores do imperialismo, e vai se avançar uma luta contra esta forma de organização social capitalista. E foi vitoriosa. E aí tem um detalhe muito, muito interessante. A Revolução Russa sai vitoriosa. Primeira coisa que eles fazem em 18 é suspender toda a dívida que existia. Mas aí começa uma outra questão, que é a questão do próprio Estado. Porque não pensemos a gente que o Estado, ele não tem essas dimensões. Todos eles estavam em guerra. Mas quando surge a Revolução Russa, eles se juntaram e viraram amiguinhos. E montaram o Exército Branco. E Trotsky organiza o Exército Vermelho. E o fato interessante é que o Exército Vermelho, constituído por camponeses, por pessoas que estavam vivendo na situação mais precária, sem a devida armamento, sei lá o quê, o Exército Vermelho foi vitorioso. Então, essa é uma grande questão. Por trás desse processo todo, o que nós temos o quê? É a consciência de classe. É a capacidade de mostrar os limites do capitalismo e do Estado burguês.
e do compromisso dessa classe que está no poder com a burguesia, inclusive internacional. Então, a grande questão aí é exatamente essa. Como que vai ser feito esse processo de desconstrução de uma ideologia de submissão, de alienação política completa, que se faz o contrário? Aí é que está. A Revolução Socialista, ela começa exatamente o quê? Aproveitando o conflito interimperialista, transformando, impondo, ou melhor, colocando para a população e para o exército que ele estava do lado errado. Que essa é a grande questão. E essa questão é, qual é a classe que eu pertenço? Quais são os instrumentos que eu tenho para lutar pelos interesses dessa classe? E aí é que está. Quando o imperialismo se junta, eles colocaram claramente, o inimigo deles não era mais a disputa imperialista. A disputa deles era contra o socialismo. O que o socialismo fez de imediato? Expropriou todas as terras, não pagou a dívida que já estava paga há muito tempo e transformou todo esse processo num processo de permissão de uma nova forma de organização. Aí é que começa o problema. Quais foram os mecanismos criados para que a classe trabalhadora chegasse ao poder? Porque uma coisa é você ter a Lenin e vários outros que participaram desse processo, mas o problema todo começa com a burocratização que vai se ter. E não é só isso, com a própria interrupção da revolução que estava para ocorrer na Alemanha. Porque aí tem a questão também, qual é a dimensão de revolução que eu estou pensando? É uma revolução democrático-burguesa ou uma revolução permanente, não só no sentido de não esperar a etapa, mas no sentido de lutar trabalhadores de estados diferentes, de países diferentes, de economia diferente, de estágios de desenvolvimento diferente. Então, o fracasso da revolução na Alemanha, ele acabou refletindo sobre a revolução na Rússia. E isso, de certa forma, vai colocar a possibilidade da própria restauração. Trotsky já havia colocado na Revolução Traída a possibilidade da restauração, porque o problema que nós temos que tratar não é só de fazer o processo revolucionário. O problema é saber o que falhou, quais foram os componentes que o imperialismo continuou a ter. Porque o Estado não é apenas o seu Estado nacional. O Estado é algo muito maior. Veja o caso da Ucrânia, veja o caso da Rússia. As empresas todas topando um prejuízo gigantesco que pode abalar seus balanços, que pode abalar os seus investidores, elas toparam um boicote. A Heineken, todas essas empresas suspenderam as vendas, estão bancando a contratação de trabalhadores por 1 ano. Então, aí, a gente tem que entender que não é apenas o Estado onde ocorre a revolução que está em questão. Porque existe a máquina imperialista, ela continua a agir. E esse é um grande problema. Por quê? Porque o Estado soviético, em seguida, ele vai entrar na corrida armamentista. E o que vai faltar lá? Eu lembro muito bem das cenas. Faltava comida, faltava pão, faltava casa, faltava roupa, faltava tudo. E tinha o que de sobra? Kalashnikov, ogiva nuclear e MiG-29. E esse é um grande problema para o socialismo. Porque quando você estabelece o processo de ruptura, você não está rompendo apenas com a burguesia local, você está rompendo com a burguesia mundial. E você vai ter que lutar não contra esse segmento interno, você vai ter que lutar contra todo o aparato militar e pior, toda a mídia, toda a ideologia, toda a fabricação de subjetividade que interessa ao capital. Então, é algo muito maior. Pensar a revolução permanente não é simplesmente apostar que 1, 2 ou 3 países mais façam isso. A questão toda é como é que a classe trabalhadora mundial vai ter essa orientação. Qual foi o grande problema? O grande problema estava justamente que a chegada do poder não permitiu a classe trabalhadora, especialmente a partir da morte de Lenin, a partir dos anos 30, essa burocracia, que agora, quem é essa burocracia stalinista? Putin. Quem são os oligarcas que ficaram com todo o patrimônio? Essa burocracia stalinista. Então, esse é o problema. É que as classes que deveria ter nascido trabalhadora efetivamente, ela não se configurou. Por quê? Porque os mecanismos de luta, logo na Guerra Civil, eles comprometeram, de certa forma, as finanças. Mas não é só isso. O problema todo é que a luta sua não é do socialismo num só país. A luta sua
manter a construção da nova subjetividade, a possibilitar a essa classe tomar conhecimento e agir como tal e impedir a burocratização. Por quê? Porque a burocratização pode ser também o que aconteceu, restauração capitalista. E a restauração capitalista hoje é por onde? O que está acontecendo nos países do leste europeu? A maior parte deles entraram na OTAN. Mas eles entraram para ser o que na OTAN? Na OTAN não, desculpa, na União Europeia. Eles entraram para ter um passaporte, para fazer trabalho precário legalizado. Eles são países totalmente sem nenhuma. Eles renunciaram ao Estado Nacional, eles renunciaram à moeda nacional, eles renunciaram à política monetária, eles renunciaram tudo. Eles estão submetidos a um sistema de dominação da Alemanha. Então, essa questão que você está colocando, ela nos remete exatamente para pensar uma alternativa, nós vamos ter que ver o que aconteceu. E aí nós vamos ter que procurar entender quais foram as contradições. Porque o que nós temos hoje é exatamente isso. O que nós temos hoje é uma burocracia que restaurou o capitalismo, que se enriqueceu e que hoje não está defendendo nenhuma alternativa. Estão defendendo uma forma capitalista própria, peculiar a eles, que mantenha todos os interesses. Então, eu diria que o experimento de 1917 e o conflito que se deu mostra que a tarefa de transformação é muito maior do que se imagina. Porque não é simplesmente fazer a revolução no país e pronto, a partir daqui. Não, você começou aqui e você vai ter a luta permanente contra todos os demais estados. Bom, eu fico por aqui porque acho que eu já falei demais, falei mais de 10 minutos. Bom, paro por aqui. Bem, para dialogar com a Tatiana, né, realmente a humanidade está, né, a espécie assim, né, de beco sem saída, estaria numa espécie de beco sem saída. Mas o Marx salientava, né, que a humanidade nunca levanta problemas que ela não possa resolver, né, que ela não possa solucionar. E a alternativa ao capital existe, né? E a natureza destrutiva do capital, né, revela, mostra, né, a necessidade de construir essa alternativa, né? O Menezes falou aí, né, de como na Primeira Guerra Mundial, né, a Rússia, né, consegue fazer uma revolução. A Itália teve uma revolução, a Itália não, a Itália também, né, mas foi diferente. Né? A Alemanha teve uma revolução também, aliás, 3, né, tentativas de revolução e a classe trabalhadora acabou sendo derrotada, né, nessas 3 alternativas. Na Segunda Guerra Mundial, nós tivemos o caso da China, né, fez uma revolução e conseguiu, né, expulsar as forças imperialistas no seu interior. Antes da Revolução, teve um momento precedente, né, que é a expulsão das forças imperialistas no seu interior. Né, isso, vamos dizer assim, galvanizou, reuniu forças, né, capacidade, né, para se fazer o processo que o Marx denominava, né, a expoliação, a expropriação dos expropriadores. E depois isso acabou, né, de 76, 78 para cá, tendo um processo inverso, sofrendo um processo inverso. Né? Todos aqueles processos de expoliações, né, que estavam nas mãos da sociedade, agora foram todos privatizados. Então, todos aqueles processos de privatizações que aconteceram no Brasil, aconteceram na China, aconteceram na Rússia, aconteceram no mundo inteiro. E, como eu disse também, a privatização, né, da segurança pública, né? A constituição dessas forças mercenárias que agora podem atuar, né, sem ter nenhum código, sem ter nenhuma lei internacional, sem ter proteção, se bem que as polícias, que os exércitos, que as forças armadas não respeitam os tratados internacionais, não respeitam, e muito pouco, né, está longe, muito longe de respeitar direitos humanos ou coisa do gênero. Né? Sabemos muito bem como atuam esses órgãos, né, coercitivos, né? O cão de chácara da burguesia, como ele atua. Né? A lei que existe para defender os interesses da burguesia, nunca para defender os interesses da classe trabalhadora. E quando é para defender os interesses da classe trabalhadora, ele é pisado, rasgado, né? Costurado, emendado e estilhaçado, implode. A lei só no papel, né? O direito só e a igualdade só abstrata, né? Só para realmente constar, mas que, de fato, né, aí necessita-se de um processo revolucionário. A gente, né, luta para que não aconteça isso.
né? A gente luta para que isso não aconteça, né? Para que a humanidade, porque a humanidade merece, né? A classe trabalhadora internacional que produz riqueza, né? Que não é responsável, né, pelos genocídios, pelo contrário, é quem sofre os genocídios, né? A classe trabalhadora, né, que sustenta, que carrega nos seus ombros, né, o fardo, né, de toda a riqueza, porque produz toda a riqueza, não pode continuar vivendo na miséria, no pauperismo, e muito menos lançado no desemprego crônico estrutural, quando o desenvolvimento científico e tecnológico nos permitiria ter tempo disponível e tempo disponível de sobra, né? Tempo disponível de sobra para a classe trabalhadora, né? Poder exatamente usar favoravelmente o tempo disponível da sociedade, não só para viver trabalhando, como faz a burguesia, né? Coloca a classe trabalhadora, uma fração da classe trabalhadora para trabalhar não só a jornada de 8 horas, mas agora 16, e até reproduzir o trabalho escravo. E as leis aí de terceirização, precarização têm servido a isso. O que mostra a natureza perdulária do capital, a ganância dos capitalistas, desse sistema assentado sobre o lucro, que precisa ser explorado, que precisa ser superado, que ameaça o destino da humanidade. Você disse bem, né? A possibilidade do apocalipse está na nossa frente, né? Um conflito entre os Estados Unidos, duas potências das 4, né, ou 5, que têm armas nucleares, ameaça o destino da humanidade, certamente. Um conflito envolvendo os Estados Unidos e a Rússia ameaça o destino da humanidade. Porque um país resolver explodir o outro, destrói a humanidade. A humanidade desaparece, pode desaparecer da noite para o dia. Então, isso não é ficção. Desde o final da Segunda Guerra Mundial, a humanidade vive com esse tormento, com esse pesadelo. Vejam vocês, né? A que nível nós chegamos? Quer dizer, o desenvolvimento científico e tecnológico que poderia levar a humanidade ao novo reino da abundância e tudo mais, que poderia ter, vamos dizer assim, vivermos nesse que é esse planeta fantástico que certamente não conhecemos, desconhecemos, os próprios cientistas que investigam, né, o universo, desconhecem um planeta como este, fantástico. A preciosidade na nossa existência, da vida humana e tudo mais, tudo pode ser jogado no lixo pela ganância de uma determinada classe social, que é a burguesia, personificação do capital. Infelizmente, algo que foi constituído para a humanidade, contra a humanidade. E chegamos a um estado de alienação. E essa alienação, que se corporifica em fetichismo, em reificação, se alastra cada vez mais e reverbera por todos os espaços da nossa existência, de forma que a gente desconhece profundamente a alternativa, a saída para esse sistema. E a saída passa, o Marx mostrou, continua sendo válida, passa pela classe trabalhadora, pelo proletariado, pela aliança camponesa operária, a foice e o martelo, a aliança trabalhador do campo, trabalhador da cidade, para derrotar o latifúndio da terra, o latifúndio do conhecimento, o latifúndio da ciência, o latifúndio da ganância dos capitalistas, que não vai se resolver com boa vontade, é luta de classes. O problema é que as nossas organizações deixaram de falar a palavra-chave que o Marx colocou. A emancipação da classe trabalhadora é tarefa da própria classe trabalhadora. Esta é a questão. E que existe uma alternativa ao sistema do capital. Que a humanidade tem uma alternativa para isso. Se chama socialismo. E melhor ainda, se chama comunismo, uma sociedade sem classes. Essa possibilidade é real? Infelizmente, no momento em que vivemos, não é. Por quê? Porque as forças contra-revolucionárias continuam muito mais fortes. Porque o poder do capital de mobilizar, de reunir, de organizar,
de convocar os próprios trabalhadores, está acima das organizações dos próprios trabalhadores. Quando fizemos uma greve geral, como em 1917, uma greve com caráter revolucionário, claramente revolucionário. Quando os trabalhadores do Brasil fizeram greves com a caráter de ir para além da sociedade burguesa. Então, é necessário superar a disjunção entre economia e política, como diz o Mesários no capítulo 18 do Para Além do Capital. É necessário apostar na Organização Internacional dos Trabalhadores, como apostou Trotsky, como apostou Lenin, como apostou Marx, como apostou a Rosa. Temos que aprender, como disse o Menezes, com essa velha tradição, com essa velha vanguarda. Ler realmente essa literatura preciosa em tempos de manipulação. É fundamental a formação. É fundamental. A superação da classe trabalhadora, a superação da consciência em si, a consciência para si. Da classe trabalhadora aumentar a sua autoestima, a sua capacidade de organização e mobilização, e não viver em torno no projeto eleitoral da burguesia. Acreditar pela via parlamentar que vai mudar as coisas, mudando simplesmente, né, o representante dos banqueiros. Não é pela via parlamentar, não é pela via eleitoral, mas é pelo trabalho de organização de base, de massa. É isso que tem que ser feito. Parabéns à CSP com Lutas. Este é o caminho, tá? Para a gente construir uma alternativa. Do contrário, é a barbárie, é o apocalipse. E, enquanto vida tivermos, temos que lutar. Como diziam os nossos antepassados, Zumbi, Dandara, todos esses revolucionários que existiram na história do Brasil, preferem morrer em pé do que morrerem ajoelhados. E, geralmente, eles são atacados pelas costas, covardemente, né? Pelas costas, e não frente a frente. Né? Lutaram e foram até o final. A classe trabalhadora tem que se levantar. A classe trabalhadora se levantou em 1917, há 100 anos atrás. Se levantou em 1978, 79, 1980. A classe trabalhadora se levantou várias vezes. A classe trabalhadora levantou-se na CSN, na Petrobras, se levantou também em 76, em 88, 76. Nós temos história, a classe trabalhadora tem história. Os que foram escravizados nesse país têm história de revolta, têm história de luta, têm história revolucionária. Nós precisamos resgatar este legado. As lutas dos nossos indígenas, nossos irmãos indígenas, dos nossos irmãos escravos no passado e escravos no presente, temos que nos organizarmos. E a CSP com Lutas é o caminho. É isso aí. Parabéns, Mônica. Né? Estamos na luta. E temos que lutar, senão, realmente é isso, Tatiana. Infelizmente é isso. Mas a humanidade merece. Nós merecemos, né? A humanidade merece algo bem melhor. Né? E não a barbárie, não o apocalipse. A Mônica caiu, ficamos só nós, foi agora. Para avisar que ela caiu e está estabelecendo 2 minutos para pedir para cada um encerrar com 2 minutos e me colocar aqui uma pergunta do Cícero. Eu vou aproveitar, como ela recomendou, eu vou aproveitar nos meus 2 minutos e responder, e aí você faz a mesma coisa, porque a internet caiu porque está chovendo. Ela caiu, essa tecnologia, né? Contra-revolucionária. A pergunta do Cícero é: com a peste, pandemia, a guerra no leste europeu, a fome e a morte diária de milhares de pessoas, estamos mais próximos. Ele, de certa forma, ele volta ao que já fizeram a pergunta para você, se estamos mais próximos da barbárie ou da Revolução Socialista Mundial. Olha, eu vou ser bem, o Arthur já colocou. Não, tá muito claro, nós estamos vivendo uma situação de barbárie já há algum tempo. E eu diria pior. Meu ex-orientador do mestrado, ele falava de cotidianização da barbárie. Ou seja, nós estamos começando a ver que um dia você vê alguém que morreu porque alguém cortou o pescoço dele. No outro dia, ou seja, cada cena de barbárie que aparece, o dia seguinte
é muito mais ainda. Então, o que a gente vai fazendo? A gente vai cotidianizando a barbárie. E o grande problema que nós temos agora é muito maior, por quê? Porque nós temos um fundamentalismo religioso, nós temos uma bancada BBBB, da bala, do boi, da Bíblia e dos bancos. E esta bancada utiliza a pauta moral como forma de se eleger. E esta pauta moral, ela é apenas a desculpa para essa unidade mais perversa possível. Porque por trás disso está o negacionismo, por trás disso está as tentativas de destruição da ciência, por trás disso está a destruição de todos os valores mínimos que nós consideramos como civilização. Então, a situação é muito grave, e acho que começa pela família. Porque o problema principal, eu comecei a fazer isso, eu comecei a estudar a minha família. E eu fui perceber exatamente que o grande problema da minha família é o problema de todas as famílias. Quando eu escrevi para um primo meu, o pobre direita figurante burguês, é exatamente esse o problema. São filhos de pobres que até 3 décadas atrás estavam no campo, que agora está na cidade, vivendo uma situação de penúria, mas que ele tem o ódio de classe errada. O ódio da classe errada. Porque ele se identifica errado. Ele não tem nada. Aí uma irmã fala assim, mas a minha outra irmã disse que não vai defender isso aqui, porque isso aqui é comunismo, e comunismo ameaça a propriedade. Mas ela não tem nada. Mas, no entanto, ela já está potencialmente identificada com aquilo que oprime ela. O grande problema que eu vejo, que está na minha família, é exatamente isso. Essa dificuldade de se identificar com classe. E no caso do fundamentalismo religioso é muito mais grave, porque aí não tem argumento. Qualquer coisa que você tentar colocar, acabou. Então, como que nós vamos retomar esse padrão mínimo de convencimento na nossa família? É difícil demais. Porque mesmo você está vendo um monte de parente morrendo de Covid, e você vê os outros apoiando quem não queria vacina. Então, essa perda de noção de realidade, eu até cheguei a usar uma expressão que não sei se está correta, mas eu chamei de esquizofrenia induzida. Uma coisa é você ter esquizofrenia porque você tem um quadro determinado, mas essas pessoas, elas vivem num mundo permanente de fake news, permanente de notícias falsas, porque elas, inclusive, vivem na farsa completa. Elas encenam pertencer a uma classe que elas não compõem, que elas não têm materialidade, elas têm desejo. Então, entender este fenômeno é a parte fundamental para pensar uma alternativa, porque o problema está na nossa casa. O problema está na nossa casa, em todas, mas não é só aqui. Está na América Latina inteira, no leste europeu nem se fala. Por quê? Porque o desmoronamento dos partidos com perspectiva crítica, efetiva, foi muito sério. Essas pessoas se incorporaram à ordem, de certa forma. Nós temos uma situação em que parte da esquerda que tem, não tem nenhum programa mais, ela está em um programa mínimo. E o programa mínimo é aquela história. Vamos passar um pouco de verniz, e mesmo assim, do outro lado, você tem o quê? 1/3 da população é totalmente fundamentalista. Que por qualquer motivo, ela é capaz de morrer. Nós tivemos aqui um ex-colega da UFAL que foi para a porta do quartel, pedir a volta da ditadura, pegou Covid e morreu. Eu estou cansado de ver tudo isso acontecer. Por quê? Mas não é só aqui. O negacionismo é na Europa. Os carteiros não, um segmento lá que é importante do movimento estava lutando contra a vacina. Se nós formos ver quantas pessoas que tinham perspectiva de crítica mínima, que começaram a entrar na onda negacionista, então a coisa é muito mais complexa. Agora, isso não quer dizer também que não tem uma saída. O problema é que a gente tem que entender qual é o problema. E tem que desenvolver uma linguagem para tentar convencer, eu não quero convencer meus irmãos que são fundamentalistas. Eu quero convencer os filhos deles. E, de certa forma, a minha tarefa agora é essa. É você tentar trabalhar a nova geração. Porque eles eu não vou convencer.
Porque eles continuam na ilusão de pertencimento à classe errada e detêm o ódio da classe errada. E são capazes de fazer qualquer coisa. Nesse artigo que eu escrevi, eu dizia, é como se fosse um cachorro que fica na porta, na calçada de uma mansão, e que ele late para proteger aquela mansão, sonhando que um dia aquela mansão também vai ser sua. Mas, na verdade, o que vai acontecer é que, como o cão, ele vai envelhecer e ele, não entendendo o caráter de classe, ele vai continuar a latir até a hora que vai aparecer a realidade para ele. E a realidade para ele é o quê? É o Estado que não oferece a ele nenhuma perspectiva. E a sua geração, seus filhos, também não têm perspectiva. Então, esse é o problema. É muito maior, porque a extrema-direita se apropriou desses fatores religiosos. Esse fundamentalismo religioso hoje é o nosso grande desafio. Eu paro por aqui, agradeço a essa oportunidade e coloco mais uma vez a necessidade de continuarmos outros temas, porque esta é a grande questão que tem colocada. Nós temos que iniciar um processo de formação, mas que seja além da perspectiva de conciliação de classe. Nós temos que ter formação política além desse horizonte, porque a conciliação de classe já mostrou os seus limites. E tentar uma nova etapa é simplesmente repetir o mesmo erro. Muito obrigado e até a próxima. Para você, galera. Eu fecho com o Menezes também, né, no sentido de que temos que superar, né, a linha, como o Mesaros diz, né, da linha da menor resistência possível, né, chega dessa política, da linha de seguir essa política, de continuar com essa política, da linha da menor resistência, né, e achar que é através da conciliação, e achar que é através de acordos e mais acordos, em que a classe trabalhadora sempre tem que continuar cedendo, fazendo concessões constantes, né? E essas concessões constantes mostrou, né, a situação que a classe trabalhadora vive hoje. Os milhões e milhões de desempregados do mundo inteiro. Não é mais uma particularidade dos países subdesenvolvidos. É algo que contamina o sistema de alto a baixo, o desemprego. A violência social é algo que contamina o sistema de alto a baixo no mundo inteiro. Então, não existe mais o capitalismo bonzinho e o capitalismo selvagem. O capitalismo mostrou a sua face, o capital mostrou a sua face. É um monstro. O Marx dizia, o capital é um vampiro que vive do sangue, se alimenta do sangue das suas vítimas. E o sangue das suas vítimas é o sangue da classe trabalhadora. Então, a classe trabalhadora tem que dar resposta. A classe trabalhadora afetada pela Braskem não pode aceitar os acordos feitos pela mediação do Estado, quando sabemos que o Estado é o braço dos interesses das transnacionais. Acabar com as ilusões do Estado burguês, achando que através da conquista do Estado burguês, pelo processo eleitoral, nós vamos reverter o processo e colocar ele a serviço da classe trabalhadora. A maior política de assistência social no Brasil existente se chama Previdência Social, que atende milhões de trabalhadores. Mais de 30 milhões de trabalhadores são atendidos pela Previdência Social. Está acima, 90 e tantos % acima de todas essas políticas sociais que foram instituídas no Brasil. E quem atacou a Previdência Social? Qual foi o governo que não atacou a Previdência Social? E a Previdência Social é resultado do processo de cooptação da classe trabalhadora. Porque a Previdência Social estava nas mãos antes da classe trabalhadora. Quem criou foi a classe trabalhadora. E quando a burguesia percebeu, tomou, através da Lei Eloy Chaves, as CAPES de 1923. Temos que entender essa história direito. A riqueza está na mão da classe trabalhadora. Então, a classe trabalhadora não pode continuar se curvando, tem que se levantar. E eu acredito nisso. A CSP com Lutas existe para isso. E você, no seu bairro, e você, no seu sindicato, na sua organização, se não tem sindicato, constrói. Se não tem sindicato, constrói, faz. Se não tem, constrói associação. Os trabalhadores no passado tinham as ligas, as suas organizações. No campo, os sindicatos não deram conta, se criou os movimentos sociais no Brasil. Se os movimentos sociais não estão dando mais conta de fazer a resistência no campo, vamos criar outra coisa. Mas não vamos abandonar a luta.
porque está nas nossas veias. E é o compromisso que a gente tem também com os nossos antepassados, os nossos ancestrais, desses 350 anos de colonização, de escravidão, do sangue dos mártires, dos nossos indígenas que clamam da terra, por justiça, e dos assassinados constantemente, da juventude negra assassinada na periferia da nossa cidade, todos os dias, por conta dessa política genocida, orquestrada pelo capital e que tem, né, os estados nacionais como os seus executores, através de seus bandos de milícias organizadas, através do narcotráfico, através disso, daquilo. É necessário compreender a realidade. E o que nós dizemos é que há saída para a classe trabalhadora. E o socialismo é a saída para a classe trabalhadora. E o comunismo está lá na frente. Já estamos na barbárie, porque o capitalismo é barbárie. E o capitalismo quer levar a gente, como disse a Tatiana, é para o apocalipse. É a destruição completa da humanidade. Então não tem como a gente administrar o capitalismo, não tem como administrar o capital. A gente tem como, sim, superar o capital. E a SSP com Lutas é uma organização que a gente acredita que está nessa linha, né? E é por isso que estamos aqui com vocês, camaradas. E o nosso boa noite a todos vocês. E ficamos por aqui.